Salvador sempre teve um magnetismo estranho para Carlos. Não era exatamente o calor, o povo ou a comida, mas algo mais profundo, quase invisível. Ele cresceu ouvindo histórias sobre os orixás e os mistérios que rondavam a cidade, mas nunca deu muita atenção. Para Carlos, tudo aquilo era apenas folclore, coisa do povo mais velho. Como muitos jovens que preferiam um caminho mais cético da vida, ele acreditava que seu destino dependia exclusivamente de suas próprias ações. Carlos morava em uma vila simples no bairro de Itapuã, não muito longe da praia. Estava passando por uma fase difícil. Havia perdido o emprego numa fábrica de confecções e, desde então, tentava sem sucesso arrumar algo novo. Já fazia meses que enviava currículos e participava de entrevistas, mas nada dava certo. A maré parecia nunca virar, e a sensação de estar estagnado só crescia. Em uma noite abafada de outubro, Carlos decidiu caminhar até a praia para esfriar a cabeça. Precisava de um tempo para refletir e tentar entender o que estava errado em sua vida. O som das ondas e a brisa do mar sempre o acalmavam. Enquanto caminhava pela areia, avistou algo que lhe chamou a atenção em uma oferenda recém-colocada à beira-mar. Um pequeno cesto estava delicadamente enfeitado com flores, frutas e velas acesas, tudo arranjado com cuidado e devoção. Era claramente uma oferenda para Iemanjá, a rainha do mar. Carlos não sabia explicar porquê, mas sentiu uma estranha irritação ao ver aquele cesto. Talvez fosse sua frustração acumulada, talvez o sentimento de impotência diante de tantos problemas, ou quem sabe fosse a sua descrença no poder das oferendas. Sem pensar muito, em um impulso de raiva, ele chutou o cesto com força. As frutas se espalharam pela areia, as velas se apagaram, e as flores voaram com o vento. No momento em que o fez, um calafrio percorreu o corpo de Carlos. Não era medo, mas uma sensação de arrependimento imediato, como se soubesse que havia feito algo muito errado. Ele olhou para o mar, esperando algum sinal, mas tudo parecia normal. O som das ondas continuava, o vento soprava suave, e a lua brilhava no céu. Respirando fundo, Carlos balançou a cabeça, tentando afastar aquela sensação estranha, e continuou sua caminhada pela praia. Naquela noite, ao voltar para casa, Carlos teve um sonho peculiar. Ele se via no fundo do mar, rodeado por peixes e corais brilhantes. No centro de tudo, uma figura feminina de longos cabelos negros dançava suavemente, como se estivesse flutuando na água. Ela não falou nada, mas seu olhar era penetrante, e Carlos sentiu que ela sabia de tudo sobre ele, seus medos, suas frustrações, seus desejos mais íntimos. Ao acordar, suado e ofegante, ele não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Havia algo de familiar e ao mesmo tempo assustador naquela visão. Nos dias seguintes, a vida de Carlos começou a mudar de forma inesperada. Logo após o incidente na praia, ele recebeu uma ligação que parecia surreal. Era de uma empresa grande, onde ele havia feito uma entrevista meses atrás, e o chamavam para ocupar uma vaga de gerente de produção. Não era qualquer vaga. Era um cargo que ele nunca imaginou conseguir, com um salário muito acima do que ele estava acostumado. Sem pensar duas vezes, aceitou a proposta. A partir daí, as coisas só melhoraram. Carlos foi promovido várias vezes em um curto espaço de tempo, e sua vida financeira, que antes estava em ruínas, deu um salto surpreendente. Ele conseguiu quitar as dívidas, comprou um carro novo e até começou a planejar a compra de uma casa própria. A maré de azar que antes o perseguia parecia ter desaparecido de vez. Contudo, a sensação estranha de que algo estava por trás de tudo aquilo nunca o deixou completamente. A lembrança do chute na oferenda à beira-mar o perseguia de forma constante, como um eco distante que ele não conseguia ignorar. Foi então que, numa tarde de domingo, enquanto conversava com Dona Odete, uma vizinha mais velha que conhecia bem as tradições locais, ele decidiu contar o que havia acontecido naquela noite na praia. Dona Odete ouviu a história em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando Carlos terminou de falar, ela olhou para ele com um semblante sério. Meu filho, você pode não acreditar, mas o que fez naquela noite não foi coisa pequena. Oferendas são feitas com coração e devoção. Chutar uma oferenda é desrespeitar a quem ela foi destinada. No seu caso, Iemanjá é poderosa e misericordiosa, mas ela também sabe como lidar com quem interfere em seus domínios. Sua sorte pode ter vindo, mas foi à custa de algo maior do que você imagina. As palavras de Dona Odete ressoaram profundamente em Carlos. Ele sabia que, de alguma forma, havia mexido com algo além de sua compreensão. E o mais surpreendente foi quando Dona Odete, com sua sabedoria ancestral, sugeriu que Carlos fizesse algo para se redimir. Vá até a praia novamente, mas dessa vez com o coração aberto. Leve uma oferenda e peça perdão.
Agradeça pela sorte que veio à sua vida, mas reconheça o erro que cometeu. No final de semana seguinte, Carlos decidiu seguir o conselho. Voltou à mesma praia onde chutara a oferenda, mas dessa vez levando um cesto cheio de flores, frutas e velas, exatamente como havia visto na primeira vez. Quando chegou à beira do mar, acendeu as velas, colocou as frutas no cesto e, com uma prece sincera, pediu perdão a Iemanjá. A água do mar tocou seus pés, e Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Após aquele dia, a vida de Carlos continuou próspera, mas agora com uma nova perspectiva. Ele não acreditava cegamente nas tradições, mas respeitava o poder que elas tinham sobre a vida e as forças invisíveis que regiam o mundo. O que ele havia feito naquela noite parecia pequeno, mas carregava um peso simbólico que ele só entendeu muito tempo depois. A partir daquele momento, Carlos passou a andar com mais cuidado, não apenas nas praias de Salvador, mas também na vida. Ele entendeu que há coisas que não se explicam com a lógica, e que, em um lugar como Salvador, onde a fé e as tradições correm profundas como as águas do mar, tudo é possível. Dona Luísa sempre foi uma mulher de muita fé. Desde menina, cresceu nos terreiros da Bahia, vendo as mães de santo e os filhos de santo entoando cânticos, girando ao som dos atabaques, e levando oferendas para os orixás. Sua mãe lhe dizia que o segredo para uma vida próspera era saber agradar aos guias certos com oferendas bem feitas. Para Dona Luísa, isso sempre foi verdade. Já adulta, morando no bairro da Liberdade, Luísa enfrentava uma fase difícil. Seu pequeno comércio de comidas baianas, que tanto sucesso fazia antes, começava a minguar. Os clientes já não apareciam como antigamente, e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Desesperada, ela sabia que precisava fazer algo. Rezava todas as noites, mas parecia que as portas estavam fechadas. Foi então que, num sonho, Oxum lhe apareceu. Oxum, a deusa das águas doces, do ouro e do amor, era conhecida por sua generosidade, mas também por sua exigência. No sonho, a deusa surgiu vestida com suas roupas douradas, brilhando intensamente, e disse a Luísa: "A prosperidade te será devolvida, filha, mas você precisa me ofertar o que tenho pedido." Acordando com o coração acelerado, Dona Luísa entendeu que era um chamado. Naquele mesmo dia, foi ao terreiro que frequentava para consultar a mãe de santo, Mãe Zilda, uma mulher sábia e de muita idade. Após ouvir a história, Mãe Zilda confirmou: "Oxum te pediu uma oferenda, filha. Não ignore o chamado. Uma oferenda bem feita pode transformar sua vida." Luísa sabia que não podia errar. Perguntou à mãe de santo o que Oxum poderia querer. Oxum é uma orixá vaidosa, gosta de coisas belas e refinadas. Ela é rainha das águas doces, então oferte flores, mel, frutas frescas e objetos dourados. Mas mais importante que isso, coloque sua fé e seu coração em cada detalhe. Ela quer ver seu esforço. Com essas palavras ecoando em sua mente, Luísa se preparou para a oferenda. Comprou girassóis, rosas amarelas e arranjou um belo espelho, pois sabia que Oxum apreciava se olhar. Pegou também frutas como laranjas, bananas e mangas, e comprou um pote de mel puro, o mais caro que pôde encontrar. Para finalizar, encontrou um lenço dourado, que amarraria ao redor de um cesto artesanal que ela mesma teceu à mão, para simbolizar o esforço e carinho dedicados à oferenda. Era uma tarde ensolarada quando Dona Luísa foi até o dique do Tororó, local sagrado para muitos baianos, onde águas calmas corriam sob as imponentes esculturas dos orixás. Ela sabia que aquele seria o lugar perfeito para sua oferenda. Com calma, arrumou as flores no cesto, espalhou as frutas com cuidado, despejou o mel em cima delas e colocou o espelho no centro, refletindo o céu azul claro. Por fim, enrolou o lenço dourado em volta do cesto e, de joelhos, fez suas preces a Oxum. "Minha mãe Oxum, rainha das águas doces, que suas bênçãos recaiam sobre mim. Que essa oferenda seja digna do seu olhar e que a prosperidade volte à minha vida. Agradeço por tudo que já tenho e suplico que me guie por caminhos de fartura." As palavras saíam do coração, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto de Dona Luísa. Quando terminou a prece, deixou o cesto flutuar suavemente nas águas do dique. Nos dias que se seguiram, algo surpreendente aconteceu. Primeiro, uma cliente antiga que já não ia ao restaurante havia meses, voltou e elogiou muito a comida de Dona Luísa, dizendo que não encontrava nada igual em Salvador. No dia seguinte, mais clientes começaram a aparecer, como se uma onda invisível estivesse levando todos de volta ao pequeno restaurante. No final daquela semana, um dos clientes sugeriu que Luísa entrasse em contato com um famoso jornalista que fazia reportagens sobre a culinária tradicional baiana. Relutante, mas sem muitas opções, ela aceitou a ideia e, com a ajuda do cliente, agendou uma entrevista. A matéria foi um sucesso.
O jornalista destacou a autenticidade dos pratos e o carinho com que Luísa preparava cada refeição. A partir daí, o fluxo de clientes aumentou tanto que Dona Luísa precisou contratar 2 ajudantes para dar conta de tantos pedidos. As contas que antes pesavam sobre sua mesa agora eram quitadas com facilidade. O restaurante, que quase fechará, se tornou um ponto de referência no bairro. Dona Luísa sabia que tudo aquilo não era coincidência. Era o poder de Oxum, a força da fé e da oferenda que ela havia feito com tanto amor e devoção. E desde aquele dia, sempre que olhava para as águas do dique do Tororó, ela sentia a presença da deusa ali, lembrando-a de que a fé, quando verdadeira, move montanhas, ou, no caso dela, traz prosperidade. Em gratidão, todos os anos, na mesma data, Luísa volta ao dique para renovar sua oferenda a Oxum, sempre com flores, mel, frutas e o espelho, mas agora também com um pequeno agradecimento em forma de poesia, que ela recita baixinho à beira das águas. A história de Dona Luísa e sua oferenda logo se espalhou pela vizinhança, tornando-se uma lição para todos. Nunca subestime o poder de uma oferenda sincera, especialmente quando feita com o coração aberto. Léo sempre foi um homem prático. Diferente de sua família e muitos amigos, nunca foi de se apegar a tradições religiosas, especialmente as que envolviam oferendas aos orixás. Crescido em uma casa onde o candomblé e a umbanda eram parte do cotidiano, ele respeitava a fé dos outros, mas preferia não se envolver diretamente. Sempre se considerou mais racional, acreditando que seu destino estava em suas próprias mãos, e não no poder de entidades espirituais. Mas a vida tem maneiras misteriosas de nos ensinar lições, e Léo logo descobriria isso da forma mais surpreendente. Ele trabalhava como mecânico em um bairro movimentado de Salvador. Com uma oficina que ele mesmo abriu, tinha orgulho de ser um homem de negócios independente. Os primeiros anos foram difíceis, mas com muito esforço, conseguiu construir uma base sólida de clientes. Contudo, nos últimos meses, as coisas começaram a desandar. Problemas com fornecedores, peças defeituosas, e um fluxo cada vez menor de clientes começaram a afetar suas finanças. Sua mãe, Dona Conceição, uma mulher profundamente devota ao Oxóssi, o caçador e orixá das florestas, percebia a angústia do filho. Para ela, estava claro que algo espiritual estava desequilibrado. Meu filho, você sabe que tudo na vida tem um preço, e o mundo espiritual não é diferente. Há tempos que você não faz uma oferenda. Oxóssi está te observando, esperando o seu respeito. Léo bufava sempre que sua mãe trazia o assunto à tona. Mãe, com todo respeito, eu acho que o problema é a economia, não o espiritual. O país está em crise, e isso afeta todos os negócios, inclusive o meu. Não é a oferenda que vai resolver isso. Mas Dona Conceição insistia, seu pai nunca falhou com Oxóssi, e veja como ele sempre prosperou. Faça sua oferenda, meu filho, ou as coisas podem piorar. Com o passar das semanas, os problemas na oficina aumentaram. Léo começou a perder contratos importantes. Em uma ocasião, um cliente reclamou que uma peça instalada em seu carro havia quebrado poucos dias depois. Com a reputação em jogo, ele sabia que precisava consertar tudo rapidamente. Foi então que, depois de muito hesitar, ele concordou em fazer a oferenda ao Oxóssi. Sua mãe lhe instruiu: compre frutas, mel, uma vela verde, e vá ao Parque de Pituaçu, que é um lugar abençoado pela natureza. Deixe sua oferenda aos pés de uma árvore grande e faça suas preces. Léo até se comprometeu a fazer a oferenda, mas os dias passaram, e sempre surgia algo mais urgente para resolver. Ora era uma nova peça para ser entregue, ora uma reunião com um cliente. Ele adiava, sempre dizendo a si mesmo que faria no dia seguinte. A verdade era que ele não acreditava realmente que uma oferenda pudesse resolver seus problemas. Para ele, tudo dependia do trabalho duro. Uma tarde, ao final de uma semana especialmente desgastante, Léo se lembrou da promessa que fizera à sua mãe. Já era tarde, e ele estava cansado. Em vez de preparar a oferenda, decidiu ir para casa e descansar, pensando que poderia resolver tudo na semana seguinte. Afinal, um dia a mais ou a menos não faria diferença, pensava ele. Naquela noite, Léo teve um sonho perturbador. Ele estava em uma floresta densa, o ar pesado e úmido, e o silêncio era quase ensurdecedor.
No meio da escuridão, surgiu um homem alto e forte, com um arco nas costas e um olhar penetrante. Léo sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que aquele era Oxóssi. O orixá não disse uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Era um olhar de decepção e advertência. Ao acordar, o coração de Léo estava acelerado, e ele sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Mesmo assim, ele ignorou o sonho, dizendo a si mesmo que era apenas o efeito do estresse. No entanto, os acontecimentos dos dias seguintes provariam o contrário. No primeiro dia após o sonho, a oficina de Léo foi atingida por uma sequência de azares inexplicáveis. A energia elétrica caiu logo pela manhã, e ele perdeu horas de trabalho. Mais tarde, uma entrega de peças cruciais foi extraviada, atrasando um importante serviço. Para piorar, um cliente insatisfeito deixou uma avaliação negativa em um site de recomendações, e isso começou a afastar outros potenciais clientes. No final da semana, Léo já não sabia o que pensar. Cada vez que um problema surgia, ele se lembrava das palavras de sua mãe e do olhar severo de Oxóssi no sonho. Foi quando, em um sábado à tarde, sua mãe o procurou novamente. Léo, você não fez o que prometeu. Você tem que entender que o mundo espiritual responde às nossas ações. A natureza cobra o que lhe é devido. Vá e faça sua oferenda. Oxóssi é generoso, mas ele não espera para sempre. Desta vez, Léo não discutiu. Com o coração pesado e uma sensação crescente de que sua procrastinação estava cobrando um preço alto, ele decidiu que não podia esperar mais. Na manhã de domingo, preparou a oferenda e frutas frescas, mel, uma vela verde, e um pedaço de carne de caça, como sua mãe havia sugerido. Foi até ao parque de Pituaçu, onde a natureza era vibrante e as árvores se erguiam majestosas. Encontrou uma figueira imponente, cujas raízes pareciam se estender para o centro da terra, e ali depositou sua oferenda. Com as mãos juntas e os olhos fechados, ele fez sua prece ao Oxóssi, pedindo perdão por sua demora e rogando por ajuda em seus negócios. A resposta foi quase imediata. Nos dias seguintes, a oficina de Léo começou a se recuperar. Um cliente antigo retornou com uma série de trabalhos, e novas recomendações começaram a aparecer. Uma grande empresa de transportes, que ele havia tentado conquistar por meses, finalmente fechou um contrato de manutenção com sua oficina. Os problemas que antes pareciam intransponíveis começaram a se dissipar, como se uma nuvem escura tivesse sido afastada. Léo finalmente entendeu que algumas coisas na vida vão além do que podemos ver ou controlar. Ele aprendeu a lição de que, em Salvador, onde a espiritualidade está entranhada na terra e no mar, ignorar os sinais e os pedidos dos orixás pode ter consequências. Embora ele nunca tenha se tornado profundamente religioso, passou a respeitar mais os rituais e a sabedoria que sua mãe sempre lhe ensinou. Desde aquele dia, Léo nunca mais ignorou uma oferenda. A vida de Léo tomou um rumo próspero, e ele passou a ser conhecido como um homem de negócios respeitado na cidade. Contudo, sempre que as coisas pareciam difíceis, ele se lembrava do olhar de Oxóssi naquela floresta, e de como a conexão com o mundo espiritual é mais poderosa do que ele jamais poderia imaginar.